Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando, o jogo contra o Olímpia foi perfeito. É assim que a torcida quer ver. Porque ontem o time mostrou força, o time mostrou postura, o time mostrou empenho, desempenho. O time rendeu tudo aquilo que todos nós acreditamos que esse time é capaz de render, porque eu sempre falo, esse elenco ele é muito inteligente e não é de hoje, porque a gente passou de um esquema conservador, que era um esquema onde a gente defendia bem e sabia explorar muito bem os erros do adversário, gerando muito perigo para o adversário, tanto que a gente chegou a competições importantes e tanto que a gente está há anos e anos consecutivos indo para a Libertadores. Depois a gente teve um esquema mais autoral, não autoral, mas um esquema onde era uma pressão insaciável, aonde estava sempre lá em cima para buscar rapidamente recuperar a bola, pressionando o adversário e não deixando ele respirar, que era o esquema do Eduardo Coudet. Eu não gosto dele porque ele se mostrou incapaz, se mostrou um incompetente e mostrou que na hora da mudança, quando os resultados não eram bons, ele falhava e falhava muito, mas era um diferente modo de jogar e em determinado momento deu certo, até que ele se mostrou ser um incapaz e medíocre. Hoje a gente tem um esquema mais trabalhado, posse de bola, onde a gente troca passes, tenta envolver bem, tenta, através da posse de bola, conseguir aquelas vantagens, que são as vantagens de superioridade, tanto jogador por posição, tanto em maior número na área do adversário, tanto em conseguir desse modo fazer com que, desse modo da bola trabalhada, bem construída a jogada, conseguir abrir espaços para que os jogadores tenham muitas chances. E foi o que aconteceu. Eu gostei. De repente, o que tem que melhorar um pouco é o encaixe da marcação, mas a gente também tem que entender uma coisa: quando se joga nesse modo, sempre vai gerar riscos, porque é um modo onde as linhas são um pouco mais adiantadas e onde tu acaba proporcionando gerar riscos importantes. Mas o jogo foi muito bom. E essa cena é emblemática, né? O Marcos Guilherme agradecendo o Miguel Ángel Ramírez. Quando a gente faz uma crítica, é sempre crítica construtiva, porque eu acredito muito no Inter. O Inter é um grande time e é uma potência, porque a gente mostra a nossa força quando há anos consecutivos vamos à Libertadores, um torneio importante. A gente sempre se classifica para as fases decisivas, chegamos a finais importantes, disputamos campeonatos importantes, porque a gente perdeu o último Campeonato Brasileiro nos últimos segundos. E o ponto fraco ontem foi o Marcos Guilherme, porque pode parecer uma pegação de pé, mas não é. O Marcos Guilherme ele é um jogador tático, onde ele tem que ser inserido para que se tu queira colocar ele para cumprir essa função tática. Porque eu vi que ele disse que o Marcos Guilherme está no grupo e o Marcos Guilherme tem que jogar. Tá aí, o Caio Vidal também está no grupo, ele também deveria jogar. E ele consegue exercer aquela função para voltar, para marcar um pouco mais, para recompor. Eu não entendo. Mas é aquela coisa, né? O que mais me irrita é que as viúvas do Coudet hoje tentam passar um paninho para esse fato, né? Muitas das viúvas. E quando o Abel utilizou o Marcos Guilherme em um determinado jogo, onde ele queria que o Marcos Guilherme cumprisse uma função tática, as viúvas do Coudet destruíram o Abelão. É por isso que tem muita gente que é contra o Eduardo Coudet e sempre bate nessas viúvas do Coudet, porque eles sempre destrataram o Abelão e eles sempre buscaram coisas para minar o trabalho do Abel ano passado. Mas, infelizmente, é uma preferência do Miguel Ángel Ramírez. Enquanto as coisas estejam dando certo, a gente até pode relevar um pouco, né? Mas é incrível como o Marcos Guilherme é um jogador medíocre, porque em jogadas importantes o Marcos Guilherme ele
destruir as jogadas, porque teve uma jogada que eu me lembro que foi uma roubada de bola, onde o Tyson, com uma categoria impressionante, conseguiu roubar a bola, deu o passe para o Marcos Guilherme e ele chutou a grama. Aí a gente vê, e falando no Tyson, que jogador. O Tyson, ele é um jogador de muita categoria, ele é um jogador inteligente, só no domínio da bola tu vê que ele é diferente, ele sabe o que ele vai fazer com a bola, é incrível, foi maravilhoso ver o Tyson jogando, é jogador de outra turma, outro patamar, igual ao Patrick e o Edenilson, tá aumentando a nossa gama desses jogadores. Tem também o Paulo Guerreiro, o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo. Coisa boa ver o Thiago Galhardo evoluindo e conseguindo dar mais... o seu leque de goleador está aumentando. Ele é um jogador que ele tem um porte físico bom, ele sabe cabecear, ele sabe fazer gols de diversos modos, seja um gol mais colocado, seja um gol bonito de cobertura. Vida longa o Thiago Galhardo, e vida longa esse elenco maravilhoso, que eu gosto muito desse elenco, eu acredito muito nesse elenco, porque durante todos esses anos esse elenco nunca nos tem decepcionado. Aí muitos vão dizer, perdeu pro Sport, perdeu para um outro timezinho. Isso acontece com todos os times. Não é, vamos dizer assim, entre muitas aspas, privilégio do Inter perder em determinado momento para times de menor inferioridade ao Inter. Mas eu acredito muito nesses jogadores. Eu espero que, sinceramente, dê muito certo o que o Ramires quer implementar no Inter, porque a gente tem jogadores para isso, muitos bons jogadores. Eu também colocaria, muitos estão elogiando o Zé Gabriel. Eu não sou desses que pega no pé do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o que ele tem de qualidade é um bom passe quebra-linhas. Mas às vezes ele, quando é exposto por atacantes de melhor nível, ele acaba muitas vezes entregando. Vide aquele jogo contra o Flamengo no primeiro turno, onde ele tomou umas invertidas boas de atacantes de hierarquia. Mas eu acho que ele pode evoluir, pode ter a capacidade de evoluir e de conseguir melhorar o seu futebol, porque eu prefiro o Lucas Ribeiro, porque o Lucas Ribeiro ele também tem uma boa saída. E tem uma coisa, né? Muitos criticam o Lucas Ribeiro, tentam menosprezar ele pela partida que ele fez no último jogo, mas eu acho que ele não foi tão ruim assim, colocando que o gramado era uma porcaria e colocando outra coisa. Sempre aqueles jogadores que têm mais jogos dentro do time titular, que estão mais tempo ali dentro, tem uma certa vantagem naqueles jogadores que por muitas vezes entram no segundo tempo, que muitas vezes acabam não jogando determinados jogos e ficam algum tempo no banco de reservas e por aí vai. Mas embora isso, o Miguel Ángel Ramírez tem variado bem o grupo, mas eu gostaria de ver mais o Caio Vidal do que o Marcos Guilherme, porque em linhas gerais o elenco do Inter é muito bom. É um elenco onde comporta muitos bons jovens, jogadores experientes de bom nível e jogadores de meia idade de bom nível, que se bem orientados, se bem instruídos, se o técnico conseguir colocar o caminho para eles podem dar muitas alegrias para a torcida colorada. E é sempre isso, né? O técnico, para mim, ele é fundamental no todo, porque o técnico ele planifica todas as estratégias de como vai ser o adversário. O técnico ele tem o plano A,
o plano B e até um plano C, caso os dois primeiros planos não funcionem bem. E o técnico ele tem que ter o time para que quando não está dando certo aquilo que foi planificado, ele saber exatamente quem ele vai trocar, a que momento ele vai trocar e o que aquele jogador vai fazer dentro de campo. E também às vezes o técnico tem que se ligar na postura, modificar, tirar um jogador de uma posição A para colocar numa posição B, ou fazer com que os seus jogadores variem, não fiquem estáticos em um determinado setor do campo, que eles troquem, tipo, tá jogando pela esquerda, joga pela direita, e assim vai fazendo essas variações, porque tá de parabéns. Eu gostei muito e realmente foi aquilo que ele falou, né? Um campo mais interessante, as coisas fluem melhor. Mas eu também não quero ficar ouvindo essas desculpas, né? Porque tu tem que tentar de algum modo vencer as adversidades, porque nem sempre tu vai estar em campos maravilhosos e nem sempre tu vai poder evitar um time de altitude. Por exemplo, quando vai para altitude, vai uns 15 dias antes, ou quando está num campo mais impraticável, futebol, vamos dizer assim, tenta, através do lançamento, uma coisa treinada, obviamente, porque um lançamento direto no que tange a não estar funcionando no jogo trabalhado, fazer isso no jogo, isso tem que ser treinado. Mas as variações, as opções que a gente tem que ter para quando os problemas surgirem. Mas foi muito bom. Dentro do que foi planejado, me parece que tudo saiu muito bem e estou confiante. Acho que a gente vai conseguir um bom resultado contra o Juventude, porque essa equipe é muito boa. Essa equipe tem bons jogadores para substituir. A gente conseguiu estruturar uma base forte de jogadores e a gente conseguiu trazer outros grandes jogadores para acrescentar a essa base. Vídeo Tyson, eu diria até o Carlos Palácio, embora até agora não esteja performando, e os nossos jovens, como o Yuri Alberto, o Praxedes, o Caio Vidal, e eu tô vendo que ele tá recuperando o Nonato. Tô vendo o Nonato com um pouco mais de gana, com um pouco mais de vontade, sabendo manejar bem a partida, porque ontem ele estava conduzindo bem a bola, dando passe quando tinha que dar, e o que foi aquele passe do Praxedes está um pouco mais exato nos seus passes, ele está acertando mais, porque às vezes o Praxedes tinha um problema que ele era muito afoito e não prestava atenção no momento certo para dar o passe. Foi muito bem, e é isso aí que a gente espera dos nossos jogadores, que os nossos jogadores, dentro da ideia do técnico, e o técnico sabendo orientar esses jogadores e planificar tudo que tem que ser feito dentro de campo, eles nos orgulhem, porque a torcida está com um sorriso muito grande, porque a gente não fez nada que é nossa obrigação, mas é isso que a gente tem que fazer quando a gente pegar adversários que são médios e menores que a gente, porque a gente tem essa capacidade e a gente pode fazer isso. E quando a gente pegar times grandes, porque às vezes eu escuto assim, mas essa equipe não pegou nenhum time grande, quando pegou time grande perdeu. Contra times grandes, contra equipes do mesmo nível que a gente, há sempre troca de forças, troca de pontos, há sempre as circunstâncias do jogo que determinam qual vai ser o resultado daquele dia. Há muitas nuances e, bom, vamos esperar que na hora que a gente pegue equipes de maior hierarquia, mas eu não fico nessa visão simplista, né? Se pegar uma equipe grande, ferrou. Se pegar uma equipe grande, como eu falei, vai sempre haver aquela força entre grandes clubes, onde muitas variantes podem acontecer. Se a gente pegar, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras,
Vai ser um lindo jogo, onde a gente vai mostrar as nossas forças, o nosso novo modo de jogar, e vai ser muito bonito, porque ano passado a gente ganhou e empatou com o Palmeiras, e contra o Flamengo a gente empatou e perdeu em circunstâncias muito aquéns da realidade, porque no jogo do Beira-Rio a gente criou muitas chances para fazer gols, e lá no campo deles estava muito parelho, até a expulsão que disparelhou um pouco, e dos 30 para o final a gente rondou muito o gol do Flamengo e criou situações importantes que até o banco do Flamengo pedia, pelo amor de Deus, para acabar o jogo. A gente tem muitas forças e eu acredito muito no trabalho, mas a gente tem que entender uma coisa, toda a torcida, a gente não tem que bater palma e bater claque para determinados jogadores e para o nosso técnico. Embora eu goste muito do Miguel Ángel Ramírez, porque eu prefiro técnicos estrangeiros, eu não vou passar pano, porque se eu ver que aquele jogo não funcionou e se eu enxergar que as coisas não deram certo, tem que ser criticado. Porque a crítica construtiva só enaltece, só faz crescer ainda mais. E quando não dá certo, vai ser criticado, mas em uma linha geral, eu acho que já teve aquela rapidez daquela coisa que eu estava cobrando, mais rapidez, mais dinamismo, não ficar encebando, segurando a bola e não sendo rápido, porque às vezes, por exemplo, no jogo contra o Juventude era muito devagar, a transição tem que ser com mais velocidade, com mais sem aquela letargia, aquela lerdeza que às vezes a gente apresentava no jogo. Foi muito bom e obviamente deu para ver muitas coisas dentro do jogo, porque teve gols de falta, de bola treinada, teve gols também de contra-ataque, teve muitos lances de bola bem construída, trabalhada até chegar ao gol. Tem muitas coisas dos outros treinadores, como do Abelão, do Odair e do Eduardo Coudet, por mais que eu deteste o Eduardo Coudet, mas alguma coisa tem, e tem essa coisa agora do Miguel Ángel Ramírez. A nossa construção e tudo que a gente faz sempre tem um pedacinho de os modos que antigamente a gente jogava, e agora nesse modo posicional, muitas dessas coisas também são apresentadas dentro desse novo modo que a gente está jogando, e que a gente continue assim, porque é isso que eu quero ver. Eu acredito muito nessa equipe e eu acredito muito nesse técnico também, eu não quero que ele me decepcione, e vamos torcer muito, porque